Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana, do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre crase e eu não vou aparecer. Por quê? Porque essa aula é fundamental que a gente tenha mais material escrito. Também porque eu estou testando ferramentas para ajudar os professores nesse momento, ver como que isso pode ser utilizado e para vocês alunos também, para estudarem, tá certo? Então vamos lá. Esse é um vídeo que o pessoal me pede muito mesmo. Eu demorei para fazer justamente porque ele exige mais preparação escrita. E até então não estava trabalhando com os vídeos assim. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? O que é a crase? A crase ela é a junção de um a preposição. Para quem conhece a musiquinha, né? A, ante, até, após, com, contra, de. Então, esse a aqui, o primeiro a da minha crase, é um a de preposição. Vamos colocar aqui ó, no nosso laser. Dá para a gente utilizar. Mais um a, que aí vai depender da minha situação. Se vai ser um artigo feminino, um pronome demonstrativo, um a do a qual, ou aquele, ou aqueles, aquilo, aquelas ou aquela. Então, quando eu junto esse a da preposição com esse a do aquele, do aquilo, daquela, ou do artigo feminino, do pronome demonstrativo, vai dar a minha crase. Coloquei dois casos gerais. Fomos à cidade. Então, fomos, do verbo ir. Quem vai a algum lugar. Então, esse a do ir a algum lugar. E a de a cidade, substantivo feminino, artigo feminino. É a junção desses dois as que eu tenho esse a com crase. Assistimos às danças. Assistir nesse sentido aqui, de assistir a alguma coisa, é de ver. Né? Então, de assistir, por exemplo, se eu falasse assistimos às danças sem crase, quer dizer que eu estava dando assistência nas danças. Então, é importante prestar atenção, porque a crase ela muda o sentido de um verbo, né? A regência dele fica diferente. Então, quem assiste a alguma coisa, e aqui é do a, né, do artigo feminino, tá no plural, né? Então, as danças. Junto esse a com esse a, as. A com crase. Esse daqui é de um exemplo com o pronome demonstrativo. Então, chamou as filhas e entregou uma chave à mais velha. Por que esse a tem crase? Né? Quem entrega alguma coisa a alguém, certo? Para alguém, né? Quando o a tiver sentido de para, ele é uma preposição. Anota aí. Quando o a tem sentido de para, ele é uma preposição. Então, entregou uma chave para a mais velha. Esse a, né? Então, entregou uma chave, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, entregou a quem? A mais velha. A do entregar. E o a do pronome demonstrativo que está se referindo à filha. Eu não repeti a palavra aqui, né? Eu estou usando esse a para me referir, para demonstrar, né, para mostrar que aquela é a filha. Refiro-me àquele fato. Então, o verbo referir, então quem se refere a alguma coisa, certo? Eu já tenho esse a aqui. E o a do aquele. Então, eu junto, não vou separar, né? A crase não fica separada, mas refiro-me àquele com crase fato. A regra geral. A crase só aparece diante de palavras femininas determinadas pelo artigo a ou as e subordinadas a termos que exigem a preposição. Então, esse a que vai dar origem à crase é o a da preposição, beleza? Então, vamos lá. Primeira regrinha. Diante da palavra moda, com a expressão a moda de, ainda que subentendida, né? Isso daqui é bem comum de aparecer. Então, gostava de roupas a Xuxa. O que isso está escondido aqui? A moda da Xuxa, né? A gente pode usar no nosso recurso para a gente escrever. Não sei se a minha letra vai ficar legal. A moda da Xuxa, né? Isso daqui está implícito, está escondido aqui. Isso daqui está escondido aqui entre esse a e o Xuxa,
tá? Então, ainda que esse moda de esteja subentendido, ele vem com crase. Ela saiu a francesa. A francesa com crase também. Tudo bem? Nas indicações de horas, né? Então, saí às 7, ele acordou às 3. Então, sem problemas, né? Então, estamos falando de horas, tem crase. Esse daqui também gera bastante dúvida, né? Em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. Ah, eu não lembro que é locução adverbial, prepositiva, conjuntiva. Não lembra? Deixa o seu recadinho aqui embaixo para eu saber que você está precisando desse vídeo. E aí eu faço e ainda faço uma dedicatória no vídeo para você. Então, expressões, por exemplo, como à noite, à tarde. Isso daqui, quando a gente está colocando o período do tempo, né? Então, por exemplo, ele foi à minha casa à noite. Eu fui à escola à tarde. É diferente de quando eu falo assim, a tarde estava bonita. A tarde estava bonita não tem crase, porque esse à tarde funciona como um sujeito nessa frase, e não como locução adverbial, prepositiva, conjuntiva, nada disso, tá? Ó, à toa, às vezes, à procura, à vontade, à disposição, às pressas. Então, essas são expressões que é bom você saber porque a gente usa bastante, né? E tomar cuidado com o que eu falei aqui, né? Esse à noite, quando a gente está falando de período de tempo. Né? Essa daqui é uma regrinha bem legal para a gente aprender, né? Ó, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Como assim? Por exemplo, vou à Bahia, volto da Bahia, então tem crase, né? Vou à Bahia, então a gente pode até inserir uma notinha aqui. Agora, vou a, volto de, crase para quê? Certo? Então, quando eu estiver falando de lugares, eu vou pensar nessa regra. Vou a, volto da, vou à Bahia, volto da Bahia, crase a. Vou a Paris. Volto de Paris. Crase para quê? Não tem crase. Haverá crase diante de aquele, aquilo, aquela, pode ser aqueles ou aquelas, sempre que o termo regente exigir a preposição a. Aqui a gente tem que estar muito atento ao verbo, né? Aqui o que vai determinar para a gente é a regência do verbo. Então, agradeço, quem agradece, agradece a alguém. Então, lá no começo eu falei para vocês, esse a junta com o a do aqueles. E aí eu tenho uma crase, tá? Então, agradeço àqueles que me socorreram. Esse a é com crase porque quem agradece, agradece a alguém. E aí junta esse a do agradecer a alguém com o a do aqueles. Pronomes relativos a qual e às quais. Então, uma regrinha prática para a gente saber quando tem e quando não tem. Substitua o termo feminino regido por um termo masculino. O que é o termo regido? Nessa situação, o termo regido é escola, certo? Então, a qual meu pronome relativo, a qual está, vamos colocar aqui, a qual está fazendo referência à escola, certo? Então, a gente vai substituir o termo feminino regido por um termo masculino. O termo masculino próximo no significado de escola é colégio. Então, o colégio ao qual me refiro é este. Se eu puder trocar por ao, tá vendo? Vai de a para ao, vai ocorrer crase. Então, é um teste prático para a gente fazer sempre que tiver em dúvida no pronome relativo. Se eu puder trocar, né, se eu passar para... Se esse termo feminino eu passar para o masculino, e quando eu passo para o masculino, essa preposição vai virar ao, então vai ocorrer crase, ok? Quando a gente está falando de pronome demonstrativo, acontece a mesma coisa. Então, sua casa é igual à minha. Seu carro é igual ao meu. Então, aqui eu substituí por um termo de valor próximo, semelhante, e eu utilizei a preposição ao. Se eu utilizei a preposição ao, quer dizer que aqui eu vou colocar crase, beleza?
Agora os casos em que a crase é facultativa. O que é isso? Você pode escolher colocar ou não. Diante de nomes próprios femininos. Disse a Luísa o que estava acontecendo. Disse a Luísa o que estava acontecendo. Eu posso escolher ou não colocar essa crase, não tem problema. Diante de pronome possessivo feminino. Dei o presente à minha prima. Dei o presente à minha prima com crase. Por que nesse caso aqui pode ter ou não ter crase? Aqui também acontece a mesma coisa, né? Por quê? Porque nem sempre a gente usa o artigo antes do nome próprio. Por exemplo, eu posso falar assim, minha prima chegou ontem. E eu posso falar, a minha prima chegou ontem. Vocês percebem que tem diferença? Então, se não tem artigo, não tem por que virar crase. Lembra lá do começo que eu falei que tem que juntar? Então, se não tem por que virar crase, tá? Eu poderia falar, dei o presente para minha prima, dei o presente para a minha prima. Se eu considerasse esse para a, que aí eu teria a crase, substituindo esse para por a. Depois da preposição até. Fui até a praça, fui até a praça. Posso escolher colocar crase ou não, sem problemas. E não ocorre crase diante de substantivos masculinos. Então, vamos a pé. Pé, substantivo masculino. Não tem crase. Diante de verbos no infinitivo, olha lá. Estou disposto a ajudar. Prestar atenção. Diante de verbos no infinitivo, não tem crase. Diante de numerais cardinais. Então, o que são numerais cardinais? 1, 2, 3, 4, 27, 30, 422. Chegou a 400 mil o número de contratados. Então, esse 400 mil é um número, mas a gente está falando de um numeral cardinal. Então, não tem crase. E assim a gente finaliza a nossa aula. Espero que esse vídeo tenha solucionado as suas dúvidas, tenha também te dado ideias de como usar o Google Jamboard para produzir a sua aula, a sua explicação. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!